que a vida familiar tenha saúde. É assim que oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Também entregamos ao Senhor nossas ofertas. Receba as nossas ofertas como um ato de louvor e adoração. Que o Senhor possa se alegrar com o nosso gesto, Pai. E que essa oferta, que é uma semente, seja provocadora de uma grande colheita, uma colheita abundante. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode passar o envelope para o corredor lateral, é isso? Para os cantos da igreja, para que os obreiros recolham. Pastor Fernando, sem impressão minha, mas o som está meio de lata aqui no retorno. Não sei se é impressão minha. Sobe aqui para ouvir. É estranho. É isso mesmo? Amém. Então, amém? Glória a Deus. Vamos receber a palavra do Senhor nessa hora. Receba com aplauso o Senhor, nosso querido pastor Hudson Boulay, que vai trazer a palavra desse culto de Natal para nós. Está melhorando aí. Amém? Graças a paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ficar de pé? Evangelho de Lucas, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cinério governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E aconteceu da Galileia também José, e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo os que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Muito, muito obrigado por Jesus ter nascido. Obrigado porque estamos aqui louvando e engrandecendo o seu nome. Toda e qualquer distração seja repreendida pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu consiga de maneira livre falar a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que não haja nenhum evento externo que atrapalhe isso, Pai. Eu entrego a minha consciência,
a minha cognição diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Primeiro, é um privilégio para mim e uma imensa responsabilidade, com tantos pastores aqui na casa, eu poder pregar no culto de Natal. Eu me sinto muito honrado com isso. O Natal, sem dúvida alguma, foi o maior evento da história da humanidade. Nós sabemos que Jesus, ele nasce para se cumprir a palavra de Deus. E aqui nós vemos a apresentação daquilo que havia sido prometido lá no Gênesis, quando a primeira família peca e eles não são destruídos, e há uma promessa de que haveria uma redenção. E essa redenção, ela começa a acontecer de fato na história com o nascimento de Jesus. O interessante é que o maior evento da história não acontece diante de reis. O maior evento da história não acontece diante de homens e mulheres poderosos. O maior evento da história se dá em um estábulo, num curral, onde animais são guardados do frio à noite para dormir. O maior evento da história não se deu num palácio, num castelo, num lugar suntuoso. O maior evento da história se dá num lugar muito humilde. E não foram reis, foram pastores que foram presenciar, serem testemunhas ocular do maior evento da história. Quando Deus rasga o tecido espaço-tempo, aquele que é maior do que a eternidade, porque ele é o Pai da eternidade, o eterno é maior que a eternidade. Ele rasga o tecido espaço-tempo, ele encarna, ele se faz carne para cumprir o propósito de salvar a humanidade. Não é uma cama, um berço cravejado de diamantes, feito de ouro, com tecido de algodão egípcio. Não. Ele é colocado numa manjedoura. A manjedoura é o local onde os animais se alimentavam, comiam, envolto em panos. Ele decidiu se revelar aos mais pobres e aos humildes. Eu creio na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, se a Bíblia fosse apenas um livro, uma obra literária, ela seria, sem dúvida alguma, de longe, a maior obra literária já produzida. Porque ela quebra a lógica humana. Em um mundo que as pessoas procuravam seu próprio direito e mostrava poder, nós vemos um Deus abrindo mão do seu direito de ser Deus, baixando no nível humano e mostrando a vulnerabilidade de um bebê. Nada é tão vulnerável quanto o bebê humano. O bebê humano é o bebê mais vulnerável e mais frágil de todas as espécies.
O bebê da girafa nasce e ele já cai de uma altura de mais de 2 metros. E ele precisa cair mesmo para acordar. E se ele não acordar logo, a mãe, de maneira muito carinhosa, começa a pisoteá-lo, dizendo, se mexe, porque vai vir o predador aí e a gente precisa, correr. Se você pega um bebê humano e coloca uma mamadeira ao lado dele, ele vai morrer de inanição, ele vai morrer de fome, mesmo tendo o alimento do seu lado. O bebê humano, ele é dependente em todos os sentidos. Então, não existe nada tão vulnerável quanto um bebê humano. E ao invés dele mostrar poder, ele mostra vulnerabilidade. Se eu fosse escrever sobre um Deus, eu não escreveria que ele veio beber. Certamente eu diria que ele viria surfando entre as nuvens, num raio. Eu acho que esse Deus seria chocante. Eu fico pensando como a Bíblia quebra a lógica. E esse trabalho de Deus, ele aponta para a redenção. Uma redenção que primeiro começaria com os pobres. Porque aos entendidos, ele oculta todas essas coisas para revelar aqueles que são simples e puros de coração. O mundo está em busca da mesma coisa que nós estamos. Vocês sabiam que o mundo está em busca rigorosamente das mesmas coisas que a gente procura? Que nós estamos em busca? Rigorosamente. Se você perguntar para qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental, ela vai responder que o que ela mais quer é paz. Porque não adianta dinheiro, não adianta riqueza, não adianta um corpo bonito, não adianta absolutamente nada disso sem paz. A paz é uma commodity muito cara. E o mundo mercadológico, entendendo isso, começou a produzir a promessa de paz a partir de alguns produtos. A partir da medicação, das sertralinas da vida, a partir de procedimentos estéticos, a partir do carro novo, a partir da casa da praia, a partir da realização pessoal, a partir de um monte de coisa. Eu preciso disso para ter contentamento, eu preciso disso para ser feliz. Na verdade, quando alguém diz que precisa de algo para ser feliz, no fundo, ela está dizendo, eu preciso disso para ter paz. Todas as pessoas estão em busca de paz, porque absolutamente nada faz sentido se não houver paz. Nenhuma conquista humana faz sentido sem paz. Nenhuma. Nenhum dinheiro do mundo faz sentido sem paz. Então eu afirmo categoricamente, sem medo algum de errar, todo mundo está em busca de paz. Só que as pessoas não sabem como procurar. E muitas delas estão procurando no lugar errado. Um jovem, quando ele se droga, quando ele cheira cocaína, quando ele fuma maconha, quando alguém fuma pedra de crack, ela está fazendo isso em busca de paz. Quando um homem ou uma mulher em busca de preencher o vazio existencial,
se lança ao sexo livre está em busca de paz. Quando as pessoas vão para a balada e ficam pulando, se drogando, fazendo sexo, não é porque são sem vergonha, não é porque são pessoas que não têm caráter, porque no fundo, essa pessoa, ela não sabe lidar com o vazio existencial, com a dor de existir. Está em busca de paz. Então, o mundo rigorosamente está em busca da mesma coisa que nós estamos. Paz. Eles só estão procurando um lugar errado. E nós sabemos onde tem paz. Amém? Será que a gente sabe onde tem paz? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque a gente confunde o Jesus, caricatura da religião, com um menino. Leonardo Boff, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Será que a gente sabe onde tem paz? Ou será que a gente se relaciona apenas com a caricatura de Jesus? Será que nós nos relacionamos com o Jesus criado pela religião e esse Jesus não tem absolutamente nada a ver com o Jesus, Verbo eterno? Porque para eu encontrar paz nesse Jesus, eu preciso ter uma relação com Ele única. Olha o que os anjos disseram. No verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje Salvador, que é Cristo, o Senhor. Existem 3 dimensões desse amor revelado. Salvador, o ungido, ou seja, o Cristo e o Senhor. Tem algumas pessoas que se relacionam com Jesus até o nível do Salvador. E esse nível do Salvador é importante. Mas só permanecer nele não nos conferirá a paz que a gente tanto busca. Que Jesus me salva. E todos querem ser salvos. Porque a salvação está intrinsecamente, diretamente ligada com um perigo iminente. E ninguém quer sofrer risco ou perigo. Então eu quero ser salvo. E a gente acha que Jesus ele vai nos salvar de algo ruim. E não é isso. Jesus, ele não vai nos salvar de algo ruim. Jesus, ele encarna para nos salvar de alguém ruim. E não se enganem. Não é para salvar de alguém ruim do lado de fora. É para salvar de alguém ruim do lado de dentro. Ou seja, Jesus, ele encarna para nos salvar de quem? De nós mesmos. Deus meu, salva-me de mim mesmo. Porque se Deus não me salvar de mim, eu estarei perdido. Jesus, ele nasce e é colocado numa manjedoura para te salvar de você mesmo. Porque não existe pior inimigo no universo do que você mesmo.
O diabo não é um inimigo tão terrível quanto você mesmo. É você que diz para si mesmo: eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho salvação, você é horrível, você é o pior ser humano do mundo, você é um lixo, você não presta. É você que fala para você. Você vive errando, você não tem jeito, você não tem futuro, todo mundo está certo, menos você. É você que fala isso para você. O diabo talvez não tivesse um repertório tão grande de ofensas e de palavras tão terríveis quanto você mesmo, para si mesmo. Então Jesus, ele morre, ou melhor, Jesus ele nasce e é colocado numa manjedoura, primeiro, para me salvar de mim mesmo. Porque eu, sendo quem eu sou, eu não preciso de nenhum demônio para me demonizar, porque eu mesmo sou muito bom em me autodemonizar. Eu não estou dizendo que o diabo não exista. Ele existe e é terrível. Mas ele apenas coloca um amplificador nas vozes internas que eu tenho em relação a mim mesmo. A segunda parte é que ele, além de Salvador, é o Cristo. E a palavra Cristo, grego, Messias em hebraico e ungido em português. Oh, queridos irmãos, existiam algumas personalidades que eram ungidas no Antigo Testamento. O rei, o sacerdote e o profeta. Então ele tem de ser o nosso Cristo, o nosso ungido, o nosso Messias. E para ele ser o nosso Cristo, o nosso ungido, o nosso Messias, ele precisa ser rei sobre nós. Ele precisa reinar sobre a nossa vida. Ele precisa ser profeta sobre a nossa vida. E ele precisa ser sacerdote sobre nós, porque é ele que nos leva ao Pai. E em último lugar, ele precisa ser Senhor. As pessoas querem os benefícios e não querem um compromisso. E mal sabe elas que o maior benefício que é possível dentro da relação com Jesus é o compromisso. Porque quando a gente diz: Senhor, eu sou teu, ele responde para nós: eu também sou teu. Porque a cabeça é do corpo e o corpo é da cabeça. Eu sou dele e ele é meu. E quando eu me entrego para ele completamente, eu entrego para ele todos os meus dons e todos os meus talentos. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Senhor é um Senhor que não divide a glória dele com ninguém. Ele não te divide com ninguém. Quando a gente entrega os nossos talentos, tudo que há de bom para ele, ele diz assim: não. Eu não quero apenas isso. Sabe aquela parte que você não gosta? Aquela parte tua que é feia? Aquela parte sua apodrecida, que ninguém sabe? Eu também quero isso. Eu quero você por inteiro. Eu quero o que há de bom em você. E eu quero aquilo que você acha que é de mal em você. Porque se você me entregar tudo, eu vou fazer uma obra na tua vida. E quando eu acabar, nenhuma obra de arte feita por mãos humanas poderá se comparar. Porque aquilo que você reputa, acha que é lixo, eu reciclo tudo isso.
Ele te quer, por algum motivo, eu acho que está oscilando aqui o microfone. Ele te quer por inteiro. As relações que nós temos por aí, a gente sempre está revelando o que é de melhor em nós, que a gente quer impressionar. E ele não se sente impressionado com aquilo que é de bom em você? Talvez, usando uma figura de linguagem, o antropomorfismo, que é Deus tendo expressões humanas, talvez ele fique impressionado contigo, não é quando você mostra o que há de bom em você, é quando você abre a sua caixa de Pandora, aquele porão que tem um monte de coisa ruim e fala aqui, ó, isso sou eu, Senhor, é tudo teu. É esse Deus que nasce. É esse Deus que vai para a manjedoura. A cruz é o nosso símbolo de redenção. Mas a manjedoura é o símbolo da propiciação. Daquilo que ele oferece. Daquilo que é entregue. Na década de 90, angustiado com um monte de coisa, perdido, indo de um lado para o outro, entre filosofias e religiões. Ele bate a porta do meu coração e eu não tinha absolutamente nada para impressionar ele. A única coisa que eu tinha era meu coração. E numa noite da década de 90, o meu coração se tornou uma manjedoura e o menino Jesus nasceu em mim e me salvou de mim mesmo, se tornando Salvador, Cristo e Senhor. Todo dia é Natal. E todo dia é Natal quando Jesus nasce no coração de alguém. Talvez você está aqui nessa manhã e o teu coração ainda não tenha se tornado uma manjedoura. E nessa manhã eu faço esse convite para você. Ele está batendo a porta e dizendo, se você deixar eu entrar, a gente vai ser tão feliz juntos. Se você deixar eu entrar, eu vou trazer uma paz que só eu sou capaz de dar. Talvez você esteja aqui hoje e por conta daquilo que você aprendeu, por conta do ser humano que a gente vai se tornando, né, meio sabido, sofisticado, você tenha preparado um berço de ouro, cravejado de diamante para ele. Mas quem ornamenta desse jeito, decide quem vai desfrutar daquilo ali ou não. Você se tornou Senhor. E ele deixou de ser Senhor. E a gente fica meio perdidão. A gente para de relacionar com Deus. A gente para de relacionar com o Senhor. E aí você está sentindo que a tua relação está fria com Deus. Você não tem mais a consciência de quem Deus é. De que o Espírito Santo ele não te surpreende com um cheirinho no cangote que ele fazia antigamente e você sentia aquele arrepio do Espírito. Dentro da minha teologia, eu acho que quando a gente arrepia no Espírito Santo, ele dá um cheirinho no nosso cangote. Igual um pai, uma mãe dá um cheirinho no cangote do filho. Quanto tempo que a gente não sente mais isso? É porque o nosso coração deixou de ser manjedoura. Quando o coração volta a ser manjedoura, ele não precisa de roupas reais. Só está envolto em panos. Porque a relação é de pele, a relação é real. Eu quero fazer 2 convites nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Se você está aqui hoje e sabe que a tua relação esfriou, sabe que você está distante,
Porque teu coração deixou de ser manjedoura. A correria da vida faz isso. Eu solicito humildemente que todos, absolutamente todos, estejam de olhos fechados. Não tem por que você estar de olho aberto. Se a palavra não é para você, que você interceda para que os irmãos que vão precisar da palavra. Mas não há momento de conversa agora, nem de olhos abertos. Me perdoe a franqueza. Mas esse momento é um momento muito solene. Em que o Senhor despedaçará julgos e correntes. Se você entende que Ele está te fazendo o convite hoje, você está sem paz, você não faz parte de uma igreja evangélica, e hoje Ele está te convidando. Você não precisa esperar dia 25 de dezembro para ser Natal. Hoje pode ser o teu Natal. Se você fizer do teu coração a manjedoura e deixar o menino Jesus nascer no seu coração. Para tirar essas angústias, para tirar a dor do ser, para tirar a dor de existir nas circunstâncias que você vive e existe. Se você não faz parte de uma igreja cristã, e o que eu estou te oferecendo hoje não é religião. O que eu estou te oferecendo hoje é a redenção. Se você quer se arrepender da vida que você tem vivido, porque você entende que é uma vida sem sentido. Senhor, já procurei nas drogas, Senhor, já procurei no sexo livre, Senhor, já procurei nos jogos, eu já procurei na badalação, procurei nas compras, e nada disso me preenche, nada disso me traz paz. Eu sei onde você pode encontrar a paz que você tanto procura. Você não precisa mais se automutilar, você não precisa se cortar, você não precisa de nada disso. Basta fazer com que o seu coração se torne uma manjedoura. E os anjos virão dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque o Senhor, o Salvador, nasceu. O Cristo, o Senhor, Ele nasceu. Se você quer fazer do teu coração uma manjedoura, e abrir o teu coração dizendo: sim, eu quero ser de Jesus, levanta a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã dizendo: eu quero uma mudança radical na minha vida. Eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. Ah, se esse Jesus é real, eu quero. Levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, filhinha. Deus te abençoe. Do lábio das crianças, Ele tirou o verdadeiro louvor. Mais alguém aqui nessa manhã dizendo: eu quero. Eu desejo. Eu preciso. Agora é para você que é membro dessa casa, que já conhece o Senhor, mas que essa relação ela se esfriou. Talvez não tenha nem mais manjedoura e você sabe: Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso sentir. Eu preciso da fé. Eu preciso da relação. Eu me distanciei, eu não saí da igreja, mas as coisas perderam o sentido. Se você está vivendo isso e você hoje quer fazer do teu coração novamente uma manjedoura, vem aqui à frente para a gente orar junto. Pode vir aqui à frente. Isso, vem aqui à frente. Isso acontece, é assim mesmo. Mas o mais importante é que Ele continua batendo a porta. Pode vir. Ah, Senhor, o que vão pensar de mim? Que é Natal. Ele está aqui. Se você se concentrar, você é capaz de ouvir o som da sua voz.
Se você aquietar o teu coração, talvez nesse momento você sinta o Espírito Santo dando um cheiro no teu cangote. Talvez você tenha se desviado dos caminhos do Senhor porque alguém te feriu. Um líder tenha te ferido, tenha te traído. E você diz assim: Senhor, eu quero retornar para os seus caminhos. Tem alguém aqui hoje que quer retornar para os caminhos do Senhor? Vem aqui à frente. Não deixe passar esse tempo, não deixe passar esse momento. Senhor, aqui estão os teus filhinhos, Pai. Que cada coração se converta numa manjedoura e que o Senhor volte a ser para essas vidas, Senhor, o Cristo e o Salvador. Muito obrigado, Pai, porque é Natal. Porque é Natal. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra nessa manhã. Que de fato seja Natal no coração de cada um de nós. Antes de encerrarmos e orarmos pelos aniversariantes, temos alguns avisos finais. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez pela linda cantata de hoje. Agradecer pela semana passada o trabalho lindo que tivemos na nossa ONG, na Associação Vida Plena, com o Natal das Crianças, com o balé, que foi um espetáculo maravilhoso. E ontem também pelo Natal solidário ali na Praça de Edson Passos. Quantos estavam lá na praça ontem? Levanta a mão para saber. Um grupo bom, né? Foi uma noite maravilhosa. Acho que é o terceiro ano que fazemos juntos com a Casa de Vida. Igreja Casa de Vida ali do... sei que você estava lá, eu vi. A Igreja Casa de Vida ali na Rua Paulo e Mesquita, pastoreada pelos nossos amigos Felipe e Natália. Também me avisaram aqui que não temos visitantes, é verdade, né? Então, antes de continuar, tem alguém vindo pela primeira vez aqui hoje, no culto conosco? Você pode se incomoda ficar em pé um pouquinho? Eu sei que sempre fica chato ficar em pé, mas conhecer você, saber quem é você, está vindo pela primeira vez, viu? Sejam muitíssimos bem-vindos, muito bom ter vocês com a gente aqui hoje. Você que está perto, dá um abraço aí, aplaude o Senhor para esses irmãos. Você recebeu uma lembrancinha da nossa igreja, fique em pé um pouquinho mais. Eu soube que a Clarice... Cadê a Clarice? Não vi a Clarice aí. Clarice, não te conheci, menina. Você... Clarice está no Piauí agora, não é isso? Né, Clarice? Fazendo missões no setor do Piauí. Vai ficar quanto tempo por aí, menina? Vamos conversar com mais calma depois. Seu esposo ainda está aí? Tá. Vamos conversar depois com calma. Fique em pé um pouquinho mais. Cadê a Michele? Michele, fique em pé um pouquinho. Se olha as duas. A Michele é nossa líder de missões. Não vai embora de falar com a Clarice, não, tá? A gente vai conversar depois com calma. Que bom te ver aqui, que alegria, viu? Que bom não te conheci. Todo mundo ficando maduro, adulto, né? A gente lembra da Clarice criança ainda. Sinal que eu estou velho mesmo, Jesus. Está feia a coisa para mim. Muito obrigado você que veio aqui hoje, viu? Que alegria. Recebeu a lembrancinha nossa aí, Deus abençoe vocês. Você que nos visitou e por acaso não está congregando em nenhum lugar, quiser caminhar conosco, procure alguém da liderança depois do culto, tá certo? E venha, saiba como caminhar conosco, como congregar na igreja, ser membro da igreja, é importante. Mais uma vez falando, bem, ontem foi uma noite maravilhosa. É o terceiro ano que fazemos o Natal Solidário junto com a Casa de Vida. Ontem foi servido o jantar para cerca de 200 pessoas em situação de rua, com um jantar bonito, com nossa cantata, teve uma apresentação ontem lá, nossas crianças. Enfim, foi uma noite muito maravilhosa. A equipe da cozinha, que sempre é muito ativa, né? E ontem foi legal que chegamos lá, esse trabalho é feito... Começou feito pela Casa de Vida, uma igreja que começou a fazer sozinha, uma igreja pequena. E há 3 anos atrás, quando eu fiquei sabendo, eu perguntei se podíamos ajudar e começamos a fazer isso em parceria. E foi legal que ontem, quando chegaram lá, tinha outra igreja fazendo algo parecido com isso. Aí eles convidaram outra igreja, juntou todo mundo, eram 3 igrejas trabalhando pelo mesmo propósito. Isso que é o projeto de Deus, na verdade, que haja unidade, que não haja nenhum tipo de competição, mas haja cooperação no corpo de Cristo. Amém? Ainda esse mês temos
próximo domingo, dia 28, não é isso? Aí só resta esse aviso, estão todos aí, mas só resta agora o dia 28, né? Será o coral da melhor idade e o coral Rede de Casais vão se apresentar aqui no culto, que vai começar de novo. Marcou 9 horas, é isso? Acho que houve algum equívoco aí quando divulgamos para vocês, nos perdoem, tá? 10 horas normal mesmo, às 10 da manhã, tá? Me perdoem, foi erro nosso. Certamente, quando comunicamos a vocês, nos equivocamos. Então, desconsidere 9 horas, será às 10 da manhã, nosso último culto do ano. Agora eu quero fazer um apelo para esse último culto. É um culto de ações de graças, como sempre fazemos, agradecendo. Nós não fazemos culto da virada já há algum tempo aqui. Para voltar a fazer culto da virada, só faz sentido, se todos quiserem, sempre faz um apelo, a pouca resposta, que só faz sentido o culto da virada, tendo depois uma ceia juntos, para comermos juntos. Tem que organizar isso. Se ano que vem o pessoal se motivar novamente, tenta fazer. Então, o último culto do ano é o culto dia 28 de dezembro. Então, eu quero fazer um apelo para que todos venham, que é um culto de gratidão pelo ano. Não falte esse culto, tá certo? Nesse culto também, nós queremos abrir espaço para pelo menos 2 pessoas que queiram contar um testemunho da sua história. A gente sempre pede, nesse testemunho, o ponto enfático seja algo que neste ano aconteceu, que foi uma forte bênção de Deus na sua vida, para você compartilhar com a igreja. Mas sempre a gente pede que comece o testemunho resumindo um pouco sua história com a 100. Como é que você chegou aqui, de onde você veio, como é que foi a história, como é que foi a chegada, o que Deus restaurou na sua vida quando veio caminhar conosco como igreja. Evidentemente, isso não quer dizer que você nasceu na fé aqui. Você nasceu na fé em outro lugar, Deus te abençoou em outros lugares. E amém por isso, glória a Deus, sinta também. Mas é legal repartir a história desde que começou a caminhar com a gente, que Deus fez com você, e nesse ano especificamente. Para isso tem que ser 2 pessoas só. Para isso é importante, o pastor Márcio já foi embora, mas a maioria aqui da igreja, se tem um contato do pastor Márcio, mande por escrito um breve testemunho. É importante escrever, porque se for falar voluntariamente, acaba passando do tempo, tá certo? Você vai dar o seu nome, primeiro, pastor Márcio, eu quero dar meu testemunho. Vai mandar o testemunho escrito para nós, tá bom? Nós somos de 2 pessoas que querem dar um testemunho voluntariamente. Esse testemunho é para glorificarmos pelo que Deus fez nesse ano. E também nós vamos apresentar novos líderes que estão assumindo funções a partir de janeiro. Então, por favor, não falte, estejamos todos aqui. E já reforçando, no primeiro domingo de dezembro, dia 4 de dezembro, se não me falha a memória, será a primeira ceia do Senhor do ano de 2000. Falei já dezembro? Ver se vocês estavam ligados. Pastor, não erra, a gente faz para ver se vocês estão ligados, entendeu? Estão ligados, beleza. Então, primeiro domingo de janeiro, vulgo dia 4 de janeiro de 2026, será a primeira ceia do Senhor do ano de 2026. Então, já fica ligado. Se você vai viajar, amém, aproveite sua viagem com a sua família, vai curtir, é um direito seu. Que bom que você possa fazer isso. Mas se não vai viajar, não falte o culto dia 4 de janeiro, esteja conosco aqui, que é o primeiro domingo do ano. Amém, gente? Queria convidar aqui à frente quem fez aniversário de segunda-feira até hoje, rapidinho, enquanto ficamos em pé, para encerrarmos nosso culto, pode se aproximar. Acho que aqui botar as caixas e pedir a passagem. Dá a volta para aqui, Luizinho. Vamos dar um pouquinho mais, gastar energia. Eu tenho que dar a voltinha, meu amor, botar as caixas, você não vai conseguir passar aí não. Pode dar a volta aqui. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para encerrarmos nosso culto, conjuntamente com os irmãos que completaram mais um ano de vida ou de casamento. Alguns casamentos aqui. Dezembro é uma data boa, né? Eu também, a minha esposa não está aqui, que ela foi lá cuidar do neto, agora perdi já. 16 de dezembro, completamos 36 anos de casados, né? Tempo bom de casamento. 36 de casado, mais 3 de namoro, são quase 40 anos de namoro já. Quantos anos de casado, jovem lindo aqui, de casal lindo? 15 anos de casados. Quantos anos de casado? É ela que foi aniversário ou casamento? 16 de dezembro, verdade. Casamento quantos anos? Foi 17 de dezembro? 49 anos. E ano que vem, então, ano legal. Ano que vem, bodas de ouro. Olha aí, gente. Ó, igreja. Ano que vem, bodas de ouro, hein? A gente tem que fazer alguma coisa, não tem? Vamos começar a movimentar já aí. Quem é de direito aí? Quantos anos de casa? Ah, não. Qual a sua idade? 8. 8 anos? Já? E você, quantos anos? 11. Quantos anos de casados? 13 anos de casados. 17 juntos e 7 de casados. Quantos anos, brother? 17 anos, rapaz, chegando nos 18 já, hein? Tá ligado aí. Mas cuidado. Glória a Deus por essas vidas preciosas aqui. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar nossos irmãos. Pai, muito obrigado
por cada jovem, adolescente que completou mais um ano de vida, cada casal que completou mais um tempo de casamento, Senhor, para a tua filha também completar mais um aniversário hoje, o Senhor possa honrá-los, o Senhor possa abençoá-los, que eles sejam plenos em todas as áreas das suas vidas, que os casais possam amadurecer em amor, crescendo no casamento e que sejam luz num tempo de tantos conflitos entre as famílias. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor para esses irmãos. Obrigado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e sobre você e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Feliz Natal a todos. Vão com Deus. Bom domingo.